Você está agora no programa Conta as Bênçãos, um programa onde as pessoas vêm para contar as suas bênçãos, para dizer os milagres que Deus fez na vida delas. Hoje eu vou entrevistar um grande compositor, um grande músico, com mais de 30 CDs gravados, livros publicados e uma carreira que vai aí para mais de 30 anos dentro da igreja. Então, uma pessoa extraordinária que mora em Belo Horizonte. Daqui a pouco vocês vão saber quem é. Quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos. Esse é André de Oliveira no programa Conta as Bênçãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E venha a nós o vosso reino de amor, e seja feita a tua vontade, Senhor. E venha a nós o vosso reino de amor, e seja feita a tua vontade, Senhor. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, para nos alimentar. E perdoai as nossas ofensas, as nossas desavenças, nos ensine a amar. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, para nos alimentar. E perdoai as nossas ofensas, as nossas desavenças, nos ensine a amar. Livrai-nos do perigo, Senhor, Senhor, Senhor. Ensina-nos a amar aos nossos inimigos, Senhor. Lê, 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 lá, lá. Lê, 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 lá, lá. Eita, André de Oliveira, que alegria recebê-lo aqui no meu programa. Bom estar aqui com você, meu irmão. É isso aí, ó. O programa Conta as Bênçãos. Hoje nós vamos ouvir algumas histórias desse homem incrível, esse Belo Horizontino. Aqui, quantos discos hoje? São 36 CDs. 36 CDs. Você chegou DVDs. a gravar LP também, né? Teve Um Lugar ao Sol. O primeiro LP. Né? LP, depois CDs. Depois CDs e 2 DVDs. E 2 DVDs e quantos livros? Eu tenho 3 livros escritos e estou lançando mais 2. Mais 2 livros. Uau. Né? Já são quantos anos? 50? De evangelho? Ou de idade? De idade. De idade 5.9. 5.9, quase 60 quase anos 60 aí. anos e aí. já aí uma carreira enorme, né, André? Fato. André é um dos grandes músicos, um dos mais criativos da nossa música popular brasileira cristã. Né? Um apologeta que escreve coisas incríveis nas suas músicas, né? Mas me conta, como que aconteceu essa coisa de você encontrar Jesus? Quando é que foi? Como é que foi isso? Eu nasci num lar espírita kardecista, herdei o nome de André Luiz de Oliveira, do espiritismo, né? E durante 25 anos eu militei dentro do espiritismo e aí um encontro com Jesus aconteceu de uma forma assim, eu conheci uma pessoa, uma moça, e comecei a namorar com ela. Ela era evangélica, sabe? E eu espírita. Eu tinha todo um projeto, um propósito, um objetivo de, depois de casado, tudo eu levá-la para o espiritismo. Mas Deus mudou a história completamente. Tive uma experiência com Jesus. Nós frequentávamos, nessa época, a Igreja Batista da Floresta, no Floramar. Então você estava com ela lá nessa... Sim, ia lá na igreja, né? Simulando e tal. Não, realmente, eu havia por trás um objetivo de depois de nós casarmos, eu levá-la para
o espiritismo, para mostrar a ela, porque ela tinha uma visão equivocada, achava que o espiritismo tudo se reduzia a sacrifícios e pólvores. Eu ia mostrar a ela que dentro do kardecismo não era nada disso. Então, esse era meu objetivo, né? Mas Deus mudou a história completamente. Bom, eu frequentava a Igreja Batista da Floresta no Floramar, e vários pastores passaram por ali, por último o pastor Jorge Linhares, né? Assim, então eu devo muitíssimo ao pastor Jorge Linhares os meus primeiros anos de conversão, porque eu ainda tinha ranços kardecistas, né? Ainda pensava em termos de reencarnação, de comunicação com os mortos. E na família, como é que foi essa repercussão? Depois a família veio, não veio, como é que foi? A princípio houve uma rejeição, assim, houve um conflito tremendo na família. A família não aceitava de forma nenhuma. Isso aí é 1970. 1900 de Cafunga, né? Não, 25 anos, 1970 e pouco, né? Era quase da década de 80 e tudo mais. Então. A família totalmente envolvida, né? Então, assim, houve esse conflito, o pessoal, a princípio, não aceitou de forma nenhuma, né, que eu abraçasse o Evangelho, porque dentro do entendimento dos meus pais e tudo, eu estava regredindo. Entendi. Era uma regressão, porque o Espiritismo sempre se apresentou como a doutrina, a revelação, né? Naquela época era muito forte. Sim, no Brasil. ainda Evangélicos eram forte. no Brasil eram muito poucos evangélicos na época, 1970 para 80. Então, como eu estava te dizendo, eu devo muito ao pastor Jorge Linhares, porque ele teve muito tato, teve muita paciência de me instruir, de me aceitar e de ouvir os meus questionamentos e tudo mais, sabe? Então ele foi assim, de uma formação incrível. E nós temos uma história entre eu e ele assim, muito forte, porque o meu primeiro casamento foi ele quem fez, né? Meu casamento foi na cidade de Paraupeba. É uma coisa assim incrível. Se eu contasse só o testemunho do casamento, eu vou sintetizar rápido, mas assim, houve uma oposição terrível por parte das trevas para que o casamento não acontecesse, manifestações demoníacas, uma coisa impressionante. O pastor Jorge ficou dentro da igreja, ele que fez o casamento, ficou esperando a noiva chegar, a noiva não chegava. Houve assim conflitos de pessoas que levantaram contra a maneira do pessoal da nossa igreja ser, as meninas de calça esporte naquela época era um escândalo para muitos e tudo mais. Foi terrível a situação, cara. Se Deus não tivesse atuando ali, a coisa não tinha acontecido. Então o pastor Jorge, eu devo muito a ele nesse sentido, e foi ele quem apresentou meus filhos, né? Que legal. A minha primeira filha, que mora lá nos Estados Unidos hoje, ele fez o casamento dela há 8 anos atrás, parou tudo para fazer o casamento dela. Que legal. Eu tive, nesse interregno, eu tive uma tragédia na minha vida, né? Eu bati o carro na cidade de Sete Lagoas e meu filho 2 dias depois faleceu. O pastor Jorge estava presente e tudo mais, sabe? Mas assim, o mais incrível, a bênção toda da minha vida, sabe, meu irmão? Que se porventura eu nem estivesse dentro do Espiritismo, eu estaria procurando uma comunicação com meu filho que tinha partido, procurando um médium para fazer a mediação, receber uma carta psicografada e tudo mais, sabe? Mas depois que o Evangelho entra na minha vida, que Jesus entra na minha história, eu tomo conhecimento das Escrituras e tudo mais, eu percebo que não há possibilidade desse intercâmbio, não há possibilidade dessa comunicação, sabe? Eu sei que meu filho partiu em Cristo Jesus, está muito bem. As Escrituras nos diz que um dia Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Amém. Não haverá choro, nem morte, nem tristeza, nem melancolia, absolutamente nada dessas coisas não acontecerão ali, que eu terei um encontro com ele, sabe? Eu tenho uma coisa para contar, meu irmão, que é muito importante, sim, sabe? Um testemunho. Assim que aconteceu essa tragédia, uns 2 anos assim, eu ia no monte, tem um monte ali no alto do Tupi, do Mirante, eu ia lá orar a Deus. Ali eu tinha, sabe, um encontro com Deus ali, tete a tete com o Senhor. E eu não propagava, com absolutamente ninguém eu compartilhava o que estava acontecendo. Era uma coisa entre eu e Deus ali naquele monte. Eu e Deus. Eu descia daquele monte, lavava o rosto,
entendeu? Como se nada tivesse acontecido, mas umas 2 vezes por semana eu tinha esse encontro lá. Aí um dia, de manhã cedo, eu recebo um telefonema de uma irmã que morava aqui nessa Sagrada Família. Hoje ela mora com o marido dela em Brasília. Ele trabalha, George, ele trabalha na Caixa Econômica Federal e tal. Uma mulher de oração e tudo mais, e ela falou assim: André, eu orando essa noite, o Senhor mandou eu escrever uma opção de coisa e mandou te entregar. Tu entrega meu servo, André, e tal. Cara, e eu com a minha alma muito atribulada, aquela tristeza e tal, e fui lá buscar o que ela tinha anotado. E estava escrito naquele papel, eu nunca esqueci: tenho visto e recolhido todas as suas lágrimas. Seu filho está muito bem. No tempo determinado você há de vir estar com ele. Enquanto isso, prega o meu evangelho. Ponto final. Cara, isso veio como bálsamo dentro da minha alma. Total, cara, porque, Atilano, eu não compartilhava isso com o pastor Jorge, eu não compartilhava isso com a minha esposa, eu não compartilhava isso com meus filhos. Só você e Deus sabem. Eu e Deus, cara. Nem com amigos, ninguém e tal. Mas existia um Deus que estava percebendo toda a situação e sabia o estado que eu me encontrava. É fantástico isso, né? Então, assim, uma coisa muito forte, cara, que me trouxe uma paz, me trouxe um bálsamo, me trouxe uma alegria. Aí, eu sei, a partir dessa experiência sui generis, eu pude, assim, diferenciar o que era a doutrina que eu seguia antes e o que eu estava seguindo agora. Aliás, essa é uma característica sua, né? O André é um cara que estuda muito a Bíblia, mas ele também estuda muitos outros assuntos. Sim. E as suas músicas são muito assim, né? Elas contam essas coisas. Sim, né? porque o que acontece? Você coloca eu sou nas músicas um apologeta, então eu faço esse estudo todo para mostrar à luz das Escrituras essas distorções. Eu não me apresento como dono da verdade, nem de forma nenhuma, e nem falo aquilo que eu penso e tal, tudo à luz das Escrituras. Então, quando eu faço as músicas minhas do Reverbério, que é o personagem, meu alter ego, que faz essa leitura, né, até bem humorada, dessa série de distorções, incongruências que existem, religiosas e tudo, isso não nasce assim da minha cabeça, não. Há uma pesquisa realmente e tal, porque eu parto do princípio que as Escrituras é o ponto primordial, cara, ponto final. Então eu faço a crítica à luz das Escrituras, não à luz daquilo que eu penso, do meu entendimento. Não, sem dúvida. Quem ouve e lê as letras do André, percebe nitidamente uma pessoa que estudou muitos assuntos para depois colocar isso nas músicas. Sim. E que eu acho intrigante nisso, porque eu acho que você, assim como eu e é uma meia dúzia de cara no Brasil que faz música com letras extensas e contando coisas, informações e tudo mais, né? São coisas raras, né? Você é uma ave rara. Eu procuro ter minhas canções e tal, ter um conteúdo, cara. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no próximo bloco? Sim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, que eu acho que é uma coisa que está faltando muito na música cristã brasileira hoje. Conteúdo. Sim, né? A gente volta já já com o programa Conta as Bênçãos, um local onde você conta as bênçãos. Se você quiser mandar também sua bênção, manda pra gente, programa contasbênçãos@gmail.com, e a gente vai ler a sua bênção aqui, em nome de Jesus, tá bom? Fica aí, a gente já volta. Conta as bênçãos.